Respeito da ira de Deus. Vamos lá. Não, deixa eu completar essa. Ele ia perguntar, mas perguntou. Porque eu também não sei isso. Agora, a ira de Deus é contra o homem envolvido com Satanás? Não precisa falar mais não, tá bom? Já. Só lembrar isso aqui. Tá o zero aqui. Você podia pensar assim, pensa em três maçãs, tá certo? Pensou em 3 maçãs? Suponhamos aqui, se a gente contasse pela reta, mas podia ser unidade, qualquer coisa. Vamos passar. Quando estou fazendo aqui, se ao mesmo tempo você pensa em 3 maçãs. Quando você fala 2 vezes 3 maçãs, o que é que você faz? Isso aqui está 1, 2, 3, aqui é 4, 5, 6, não é isso? Então, quando você está fazendo uma multiplicação, você tem que entender que tem 2 coisas, o multiplicador e o multiplicando. Então, no produto tem 2 coisas que são diferentes. Você falar 2 vezes é alguma coisa, né? Bom, agora se você fizer o seguinte, em vez de ser 2 vezes, você pensa, por exemplo, se fosse 2 vezes menos 3. Menos 3 está para lá. Menos 1, menos 2, menos 3, tá certo? 2 vezes menos 3 é fazer exatamente você caminhar para lá. Menos 4, menos 5, menos 6, certo? Então, quando o multiplicador é positivo, a gente não tem muito problema, não. A gente trabalha mais ou menos direitinho. Agora, quando o multiplicador fica negativo, o que acontece? Se o multiplicador positivo faz você, se você tinha 3 aqui, 2 vezes isso aqui é isso, quando o multiplicador é negativo, você já joga exatamente para o lado oposto. O multiplicador funciona, vai ser o menos 6, como aqui era o menos 6. Quando o multiplicador é negativo e você tem uma coisa positiva, aí fica gozado, porque menos 3 está para cá, 2 vezes, ele faz exatamente fazer o quê? O multiplicador sempre faz o quê? Voltar, para o lado que tiver ele volta. Então por isso fica o mais 6, menos vezes menos dá mais. Quando você está no triângulo, não é? E só para a gente, aqui está o 90, lá para cá está o domínio divino, para cima, e para baixo está o domínio animal. Tá certo? Então, se você começar a imaginar uma coisa assim, a gente já viu que se D mais está para cá, o D supremo, para cá está o D mais, aqui são as coisas, por exemplo, uma das coisas, o bem está aqui, o D menos para cá, o que acontece? O mal está aqui, não é? Então, se você tivesse uma reta, em vez de olhar essa reta assim, se você olhar essa reta dessa maneira, tá? E se o zero fosse aqui, por exemplo, para ter uma ideia. Então, quando você diz assim, algo, olha a palavra que você está usando, ódio ao mal. Então, o mal funciona como o multiplicando. Então, se o multiplicando estiver para cá, for uma coisa do mal qualquer, o ódio, simplesmente usando como se fosse o multiplicador, ele funciona, ele fazer isso, levar para lá. Então, o ódio ao mal nada mais é do que, como é que seria? O amor ao bem. Tanto é que você vê o seguinte, 2 vezes 3 é 6, e menos 2 vezes menos 3 é 6 também. Entendeu? Então, você às vezes aprende matemática para saber quando o mestre Sama está falando, ele está usando o raciocínio, o cara tem que acompanhar. Por isso que o ódio ao mal, mas esse ódio não é o ódio, porque se fosse o ódio do Satanás, você jogava ele para cá. O ódio do Satanás você jogava a coisa mais para cá. O ódio de Deus não, você joga para o outro lado. Entendeu? Isso aí. Bom, vamos lá, outra pergunta, que diz o Alencar ontem, no telefone, disse assim, ó, essa aula não podia ser numa vez só, né? Ele acha que não podia ser, então, aquilo que você falou, Alencar, aquilo é o seguinte, ó, que ele foi a única pessoa que viu que tinha um erro. Eu não tinha nem
Porque quando o Mestre Sama fala que tem 8 bilhões, né, de divindades, Você colocando mais 3 bilhões. quando diz que é 8 bilhões de divindades, eu disse assim, olha, como é que a gente pode tentar justificar isso, entender isso, de que maneira? Aí eu busquei naquela ocasião uma coisa que eu estava dando um curso chamado Evolução, que é a evolução do universo, do sistema terreno, do sistema solar, do sistema terreno e reinos. Esse era o título todo, né? E o que eu fiz? Lá pelas tantas, eu me peguei assim. Disse, olha, Mestre Sama fala, lá naquela ocasião nós estávamos dividindo as coisas. Tinha o plano divino, tinha um plano monádico, da onde que nascem as mônadas, que seria mais tarde a nossa alma. Quer dizer, é um curso que... o plano... Eu fui por planos, fazendo os planos. Eram 7 planos, tá certo? Eram 7 planos. Então, quando sai alguma coisa daqui, vem para cá, seriam 7. Então aqui tem 7. Quando cada um daqui abre 7, 7 vezes 7 vai ser 49. Quando você abre aqui, cada um com 7, 7 vezes 49. Quer dizer, então seria 1 vezes 7, 7 vezes 7, 7 vezes 7 vezes 7, e 7 vezes 7 vezes 7, isso aqui já tem um 7, né? Eu tenho 7 aqui, vezes 7, vezes quarto. Bom, vamos fazer o seguinte, 7 elevado a 5, isso. E para no 7 elevado a 6. Não, 7 elevado a 7, né? Se não me engano. 7 elevado a 7. Bom, quando faz essa conta, o erro que eu cometi foi o seguinte: por que estava dando quase, não chegava a 8 bilhões, mas chegava a 5 e pouco? 823 mil. Não, antes chegava, o mais próximo era 5 bilhões e pouco. Mas chegava porque eu fiz um erro, que eu contei quando fiz assim, aqui, uma vez, eu contei com 7 vezes 7, eu não esqueci que 7 vezes 7 já estava um 7 aqui, era o segundo 7. Aí ficou, eu contei com 7 elevado a 8, aí deu próximo de... Por isso que eu falei logo pelo telefone para você. Eu errei porque eu fiz a conta à mão, não fiz a conta na máquina de calcular. Quando você fez a conta na máquina de calcular, aí bateu que não era 800 e... Vamos dizer, cerca de, o que eu falei, é mais de meio bilhão. É mais de meio bilhão. Então essa conta você pode entender da seguinte maneira. Porque às vezes eu vou salientar o seguinte, olha. Quando a gente imagina assim, 8 bilhões de deuses, você diz, que caramba, como é que pode ser 8 milhões de deuses? Mas eu mostrei que numa coisa desse nível, você já se aproxima de meio bilhão, ou fica mais de meio bilhão, entendeu? Então não é nada assim muito... É pra gente que não raciocina com nada. Se você raciocinar com esses raios, aí tem uma linguagem que é uma linguagem teosófica, entendeu? Quando você começa, tem uma expressão a falar raça, a linhagem da raça japonesa, né? Quer dizer, quando você olha para isso, você pode olhar com esse tipo de visão que você se aproxima. Agora, também se pode pensar o seguinte, aí já é questão que eu não estava sem um computador, o Cristiano sequestrou meu computador, aconteceu o seguinte, eu não tinha como pegar as coisas para mim ver, eu sei o seguinte, que eu botei que em 1850, um pouco antes do Malthus, né? Que o Malthus morreu um pouco antes e já estava imaginando a população aumentando, mas a população que ele via aumentar é de 25 em cada geração aumentando, aí entrando numa progressão geométrica. E não se deu nada disso. Mas naquela ocasião já tinha de 1 a 2 bilhões de pessoas, em 1800 e pouco. Cima, né? Só via aquela parte do Ocidente, o Ocidente não via nada. Mestre Sama pegou uma faixa aí de 1950 e esse negócio todo, tinha poucos habitantes, quer dizer, poucos que eu falo assim, devia ter o quê? Eu não me lembro mais como é que é, se eram uns 3 bilhões. Hoje tem quase 8, 7, 8. Quer dizer, já está muito... Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que, olha, esse tal do 8, vamos se aproximar assim, daqui a pouco já tem 8 bilhões, você começa a ver que 8 bilhões, né, se você pegar 10%, se você pegar 8 bilhões, se você pegar 10%, você vai ver que esse 8 milhões falado de Deus, ele representa 1 milésimo. Olha só. Se
Se você dividir por 10, você vai chegar aqui, 800 milhões. Se você chegar a 1/100, você vai chegar a 80. Se você botar 1/1000, você vai chegar a 8 milhões. A 8 milhões, né? Então você vê que já tem 1/100. Se você se raciocinar de um tipo assim, e aí já não sei, porque eu não sei calcular que época que ele está se referindo. Ele está se referindo no shintoísmo. Ele está dizendo que no shintoísmo avalia como 8 bilhões. Bom, em que época ele está falando de shintoísmo? Está falando num tempo que quantos milhões tinha? Se tivesse 8 milhões naquela época, seria o tal de 1%. Ele vai buscar isso na época do crescimento do shintoísmo? Não, ele afirmou. Quer dizer, ele levou em conta o que o shintoísmo tinha afirmado, que teria conta de 8 milhões de deuses, né? Mas se você olhar de outra maneira também, o negócio fica meio complicado. Se você olhar aqui, quando você vê isso, se você olhar 3% que mês são a salva, isso aqui dá 240 milhões. Concorda? 3% é 24. 24. Dá 240 milhões. 24. Não, Não, 7 bilhões. de 8 bilhões. Que não milésimo, Né? Se você pegar 3% disso aqui, das pessoas que seriam salvas, quantos deuses teria? Teria exatamente 8 milhões. 3 vezes 8, 24. 3%, entendeu? Com isso eu quero dizer o seguinte: estou eu com a verdade, estou atinando o certo? Não estou preocupado com isso. Estou preocupado com o seguinte: você pode ficar pensando que pode ser, quando está falando de 8 milhões, ou queira dizer na época, ou queira dizer uma conta desse tipo, ou queira simplesmente dizer, se você usar a teosofia, você se aproxima de algo que não fica muito... Essa aproximação aí está boa, porque ele diz que é só 3% que salva, era 10%. Mas ele já faz em 3%. Bom, essa aproximação está aí. aí, Cristiano, fica bem claro, naquela conversa nossa de ontem, fica bem claro o seguinte: qual é o meu papel? O meu papel, Meixo Sama escreveu, foi escrevendo, ele vai citando coisas. Quem é que organiza esse pensamento para as pessoas entenderem melhor? Essa é a questão, entendeu? Quem é que organiza de maneira que a coisa de 8 milhões fique uma coisa mais ou menos podendo ser pensada? Alguém tem que pensar nessa estrutura. Você quer ver? Hoje eu fiquei pensando assim, tudo vem na minha cabeça. A vida para mim, ela é em qualquer lugar que eu esteja, esse é outro tipo da conversa que está falando com você, qualquer lugar, se você tem uma estrutura, você já está bem estruturado e você acha que é verdade. Se você pega um ensinamento Meixo Sama como verdade, você fica armado para tudo: política, economia, ideologia, jorê, agricultura. Você fica armado para tudo. Então a coisa acontece, você está ouvindo coisa, você diz: espera aí, a maquininha funciona, mas você tem que botar na massa do sangue, para você na hora, pô, já ouvi falar isso. Aí tu não vai ficar procurando naquele multidão de ensinamento onde que está a coisa. Isso não funciona. Você tem que botar isso dentro da massa do teu sangue, porque quando operou qualquer coisa, o negócio funciona, entendeu? Bom, por que está falando isso? Estou eu lá ouvindo o culto, hoje. Bota o ensinamento, quem foi no culto hoje deve ter visto. O que está falando ali? Que a pessoa, à medida que o artista, né, tem um nível espiritual alto, que ele consegue fazer com que as pessoas que apreciam possam se elevar pelo espírito que ele coloca em vários instrumentos. Quer ser na música, vai colocar nos instrumentos musicais, quer ser na literatura, em qualquer lugar ele vai colocar, na pintura, entendeu? Então ele usa as coisas para fazer o cara crescer. Aí você pensa assim: fecha, o ensinamento está legal, mas para você aprofundar, aí começa outro drama, que aí você tem que juntar coisas que ele falou no ensinamento com outro. Aí a tarefa de alguém tem que fazer isso, porque, tudo bem, aí voltemos àquela conversa da outra vez. O que acontece? O sujeito que botou espírito, aí vem a conversa contigo lá: pensamento, palavras e ação, entendeu?
Quando você sai dali do espírito, mas espera aí, o cara está fazendo literatura, tá? Aí nós voltamos aos fonemas, às letras. Ou ele está botando uma nota, que são lá as 7 notas, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. E quando ele coloca aquelas notas, ou letras, ou lá o que seja, ou cores, ou lá o que seja, isso aí, quando você escreve, um fonema próximo do outro causa um som, se esse som você falar Deus, você não percebe isso, mas ele te agrada, você não sabe por quê, mas se falar diabo, são os fonemas agrupados dentro de uma certa ordem, que tem ordem, tem disposição, tempo e harmonia. Então você tem que perceber que isso tudo faz parte de uma coisa que torna agradável, se for por meio das palavras, se for por meio das ações também, qualquer coisa, torna agradável ou desagradável. Ou seja, pelo espírito da palavra, não é simplesmente o espírito, é o espírito do pensamento, é o espírito da palavra. Aí você começa, aí que nós vamos fazer a ciência espiritualista, que você levar isso a sério, começar a estudar, aí fica uma coisa profunda de você apresentar para as pessoas, entendeu? Aí você vai chegar isso no ponto da medicina, entendeu? Você começar a usar argumentos, estava falando ali, né, da doença. Qual é o problema da doença, cara? Se você encarar que a doença é uma forma de purificação, acabou o problema, a doença é ótimo. O que você não pode é ter um organismo tão frágil que se tiver doença você morre. Esse que é o problema, não é o problema da doença, entendeu? Mas tudo bem, vamos passar. Ordem e harmonia? A ordem, a lei da ordem é composto de disposição, harmonia e tempo, né? Esse conjunto, porque tem uma hora que você, aí vai bater naquelas coisas, quando a pessoa fala sintonia, está dentro da lei da ordem, quer dizer, né? Sintonia, concordância, tudo está dentro da lei da ordem. Sabe o que está acontecendo? A pessoa tem que perceber o seguinte: as palavras, para a gente, vai tomando tanta força que você não joga a palavra fora. E você vai começar a observar que cada palavra tem nível. Aquela conversa nossa foi do poder, lembra? Você pode falar poder assim, você pode falar poder assim, você pode falar poder assim, entendeu? Através da letra você coloca e você diz assim: olha, esse aqui está mais próximo das divindades de alto nível. Ao exercer o poder para quê? Aí vamos falar a questão levado para o altruísmo, que alguém falou aí. Esse aqui não, é o contrário, entendeu? Esse pessoal todo politiqueiro, isso é uma vergonha isso aí. Poder para quê? Já pensou? Quer o governo para quê? Para que ele quer o governo? Para ser reeleito de novo? Para quê? Para botar os seus lá? Para quê? Quer dizer, entendeu? É uma vergonha isso. Não é isso, não tem nível. Entendeu? Então qualquer palavra que você fizer, fala qualquer uma. Falou em amor, como a gente falou, falou em amor, você está falando o quê? É isso? Você está falando isso? Você está falando isso? Né? Porque daqui a pouco não tem justiça, né? Você está falando só do amor próprio, só o seu. Porque depois também, se passar de baixo aqui, meu amigo, aí já é apego, já é um monte de coisa que não tem nada a ver com amor, entendeu? Bom, só estou querendo dizer assim, a gente vai começar a ganhar peso nas palavras. Porque as palavras, elas vão ter significados. Você pode tornar a coisa de duas maneiras. Eu, quando já fui comunista, era assim: você pega qualquer coisa, ou você enfrenta e pega aquela palavra e diz: essa palavra é uma porcaria, não tem que ser ela. Você chega e diz: ó, corto ela. Aí você inventa outra palavra para poder enfrentar. Ou então, você pega a mesma palavra que está sendo usada e diz assim: ó, essa palavra não é para ser assim, ela é de outra maneira. E a guerra ideológica que você trava disputando a problemática. Quem é que vai dar a problemática? Ou você enfrenta, ou você corre. Bom, vai lá, Nilma. Aqui quando a gente fala aqui que pretende a formação de uma nova cultura e tem convicção de que esta é a missão que serve de Deus. Mas eu quero saber se quanto fundamental é que estou atuando sob influências de um pensamento que não é dominado pela chuva. Você voltou ao problema. É que tem um ensinamento chamado, né? Você lembra, né? Você no fundo você está preso
ao passado, à morte. Você está se alimentando disso, né? Por isso que eu acho perigoso. Tem hora da gente... Até quando esse negócio de viagem, eu acho a gente perigoso. Se a gente não tiver muito... A gente tem dinheiro, só quer viajar para dizer que viajou e conhece e o outro não conhece, né? Já fica bom para ele. Mas tem gente que cria problema que só fica muito no passado. Quer visitar museu, quer visitar não sei o quê. Tudo bem. Com que ótica você está vendo isso? Entendeu? Só ficar no passado? Eu lendo esse livro aqui, As Tumbas, eu descobri um negócio que eu me falando nesse coisa aí, do frango. Todo mundo fala comer frango, não sei o quê, né? Eu parecia com umas coceiras, com um negócio de coçar, e eu estava comendo frango. Aí diz que no frango contém, eu não sei o que é uma específica. Frango da core ou não da core? Só para mim saber. Esse é da core. Tá, comum. Aí tem um produto no frango que dá essa alergia, ele falando nesse ensinamento, entendeu? Falei, aí eu parei de comer, a coceira passou, mas ainda está tudo pipoca. Olha, quando eu morava lá na... Quando eu morava lá em Niterói, eu morava em Teresópolis, morava mesmo. Onde que a gente morava? Morava numa casa, a coisa era grande, né? Tinha um lugar tinha um rio no meio, tinha não sei o quê. De repente, do lado da casa, botaram... Isso faz muitos anos, quer dizer, devia estar nos inícios de fazer novas investidas em relação a crescimento e chamar de otimização, sei lá de quê. E eu vi, o camarada botou lá um galinheiro enorme, uma coisa muito grande, para comércio mesmo, né? Aí o que eu verifiquei? Primeira coisa que você verifica, a luz acesa, era de noite, de manhã, de tarde, para quê? O bicho só comer, né? Outra coisa, para evitar determinadas coisas, ela vem aquele remedinho, lá vem, como é aquela coisa, esqueci o nome, hein? Antibiótico, esse que eu queria lembrar o nome. Bom, vai estressar o bicho, quer dizer, você nota só a diferença, aí está escrito aí do islamita, do Islã, dos muçulmanos, né? Você reparou como é que é a questão da comida para eles? O boi tem que ser na jugular para sangrar aquele danado todo. Para não estressar. Você já pensou, você já viu, deve ter visto esses filmes que já rodou por aí? Para você matar um boi, o boi já vai ficando estressado quando vai entrando naquele curral, né? E o cara às vezes vem com um porrete. Só pode comer morto pelo próprio islamita. Pelo próprio islamita. Que aí tem o nome que eles dão para aquela carne. Então você repara. Não come, mas dentro dessas. Então você vê que nós estamos fazendo Tanto é que a messiânica, a proposta não era essa. A proposta é você fazer essa matança com dignidade, agradecendo o corpo do animal, esse negócio todo. Tem que fazer esse ritual todo, né? Mas as pessoas não fazem. Então, eu estou querendo te dar um exemplo assim. Você está comendo uma carne de bicho estressado, cheio de hormônio, acho que a palavra que eu queria usar, cheio de hormônio, cheio de... Então, não é para... Aí não adianta você dizer assim, não, mas o franguinho é muito melhor do que uma carne de vaca. Depende. Depende. Você não está em casa, você está na rua, aí você pede banho. Nós estamos todos ferrados. Eu não vou... Nós estamos ferrados. Né? Nós começamos, a maioria da gente... Me explica esse negócio aqui do Japão. Qual é? Que veio por um tempo sob a bandeira do militarismo. Sem voltar sua atenção para mais nada. Eu quero saber aqui que me fala assim: só pode ser determinação de Deus para fazer entender sua verdadeira missão do Japão. Hoje está problemático. Está na 125 lá em cima. Nós estamos problemáticos, porque o Japão já está começando a ficar pensando. Porque quando ele perdeu a guerra, né? Vem algumas imposições, algumas coisas e tal, ele entrou naquele negócio. Você vai viajar lá, você vai ver, tem muita coisa voltada para o belo realmente, né? Essa que eu disse que é a missão que o Messama fala, atribuindo ao Japão, é a missão do belo, você ter turista lá, não sei o que e tal, né? Agora, ele sempre foi um povo guerreiro, né?
já dominou a Coreia, já se meteu com a China. Então é a complicação danada, quer dizer, aí volta aquelas aulas anteriores. É você ver lá o Susanoo no Mikoto, lá, quer dizer, espírito guerreiro que tem um espírito lá de visão mesmo, que aquela luta de 3.000 anos atrás não é brincadeira, que é uma luta que está no mundo espiritual, né, de entidade, de incorporação de animais, quer dizer, depois a gente pode falar isso, mas sobre dragão, que tem muita influência de Hitler, Mussolini, e Kaiser, e um monte de gente mais alto, menos tempo, mais tempo. Então o Japão é um sururu lá que existe, entendeu? Então a gente tem que começar a olhar que de vez em quando já estão começando de novo uma certa militarização de novo, entendeu? Eles são assolados, eles são assolados por tsunami, eles são assolados por terremotos. Caramba. Mas podemos considerar o Japão como um país que o aparelho já está instalado? Eu estou sempre falando na conversa com o Cristiano, porque ele está ajudando a gente nessa conversa aí. É o seguinte, a gente tem que começar, nós aqui da América Latina, temos que fazer, ou da América do Sul, nós temos que fazer um esforço muito grande de chegar a um ponto e dizer assim, olha, se eu quero conhecer as coisas, não é aqui. Isso aqui é um lugar moderno, novo demais. Tiveram que dar as voltas lá pela Groenlândia, chegar índio aqui, não sei o quê, depois misturou, veio gente daqui, tal. Mas a história das coisas mesmo tem que ser contada mesmo nas suas origens, tem que entender um pouco, não precisa entender japonês de língua não, mas você tem que entender o japonês na sua história, na sua mitologia, porque as coisas estão lá, não estão aqui. Então quando o pessoal diz assim, mas eu aprender com o Nitoko no Tachi, você tem que aprender. Porque não vai ser o Guaraci que você vai entender, entendeu? Não vai ser. Então você tem que entender esse é que é o Deus, né? Nem como é o Lorum, sei lá, não é o nome desse não. Então a gente tem que aprender lá, não tem outro jeito. Mas vamos lá. Senhor, me chamatiza aqui o seguinte, que vai causar um... Não, tudo bem. Tenho sempre dito que se alguém já tomou iniciativa em relação a uma determinada tarefa, eu o deixo encarregado daquilo que ele começou. Ainda tem mais. Não é bem assim no não é. Concordo? Então, vamos se ver que uma série de ministros não está lendo. Mas continua mais um pouquinho, quer ver? Vai até esse final. O que pretendo é a formação de uma cultura e tenho a convicção de que esta é a missão que recebi de Deus. Olha como complementa as coisas. Você estava só apontando uma questão. Estou apontando. Continuando. Segue em frente. Você continuando, você vê que já apontou uma outra questão também. Que, se você está botando as deficiências da igreja, não é só uma, não. Se você ler o parágrafo todo, você vai ver que são duas. Primeira, não deixar. O ponto fundamental, eu estou atuando sob a influência de um pensamento que não é dominado pelas coisas. Tudo bem. Mas a primeira coisa que a gente verifica é o seguinte: não se está levando em conta o isonomê. Ou seja, está se levando em conta um verticalismo exagerado, próprio de quem mora no Japão, por exemplo. Muita hierarquia nas coisas, entendeu? Aqui não, aqui é muito mais aberto, mais não sei o que e tal. Então, uma das coisas que impede é achar que as tarefas ou diretrizes vêm de cima e todo mundo tem que obedecer, porque todo mundo tem que fazer a mesma coisa e não leva em conta o que foi a vida da pessoa. Porque a vida da pessoa é um cara que faz isso bem, não sei o que e tal, por que não aproveitar? Tem que aproveitar. Aquilo que eu falei uma vez para vocês, eu era doutor em educação, quando foi formada a faculdade de teologia, não me chamaram, por que não? Me chamasse nesse sentido para fazer parte realmente, né? Eu botei meu currículo, fiz tudo. Então, uma das coisas é essa, é um problema. É um problema porque aí é chato estar me metendo nessa seara, eu não gosto de meter muito não, mas eu vou enfrentar isso. É o seguinte, você tem que... não pode ser o que indica, entendeu? Porque é meu próximo, eu confio, eu sei que palavra você quer usar, não é assim. Você tem que levar pela competência também, não é?
Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, desprezar, agora eu uso a palavra, o que ele falou aí. O que ele está voltado para a cultura. Exato. E nego dá pontapé na cultura, quer dizer, obriga o cara só a ficar fazendo, porque tem que modificar a cultura, porque os parâmetros, os paradigmas tem que ser modificado, é isso que tem que ser feito. Porque com esses paradigmas não adianta. Esses paradigmas, quando dá catuquei num paradigma ainda há pouco, qual é que é? Vê a doença, vê a medicina, a medicina encara a doença, que você tem que vir logo correndo, não sei o que, nada disso, cara. Calma, porra, né? Teu corpo está reagindo, dá tempo para ele. E as pessoas não querem nada saber disso. Qual o remédio? Não, você tem que ter dor de cabeça, tem que procurar saber por que você está produzindo essa dor de cabeça, seu miserável. Não é você querer, não quer ter problema. Não, você tem que ter problema sim. O problema está te mostrando que você está errando, pô. É o contrário, pô. Então tem que mudar essas coisas todas. Vamos ver outra pergunta, porque seria, tem que acabar isso hoje, você falou isso. Senhor, veja bem, o monitor rotativo a pergunta é, o lápis Biwa, ele existe ou ele simplesmente é uma citação? Não, o problema é o seguinte, é que tem que falar que Kyushu é o provável local que Kunitoko no Tachi, no primeiro momento... Kyushu, onde está também esse, a pirâmide, vai ser o Monte Fuji? Não. Ah, não? Pensei que era aqui. Kyushu é mais para lá. O Monte Fuji é mais para perto da... Onde que está? Tóquio, onde que está essas coisas todas. Bom, Kyushu fica na mesma latitude de Jerusalém. Ali que foi a primeira entrada de Deus, que agora é o segundo portal. Ali foi o primeiro portal. E o nordeste dali, quando fugiu, aí você tem que tomar como referência o Lago Biwa. Por isso que fica claro a fuga e depois a recuperação e depois uma outra fuga para o norte, que já é uma questão, quem fugiu para o norte foi o dragão vermelho. Além do norte. Porque o norte fica apontando para onde? Para o lugar frio, que é o polo. Porque o nordeste, quando aponta para o nordeste como uma coisa positiva, é que a junção, porque a gente tem que pensar que nós estamos no hemisfério norte, né? Não, nós, que eu estou falando, quando está essa conversa, quando que ele está falando nordeste lá, ele está falando norte com leste, ou seja, o polo, vamos exagerar aqui, com o Equador. Ele está falando essas duas coisas para dar a direção nordeste. É a parte que junta as duas coisas, que é o plano do Equador e o eixo do mundo, né? São as duas coisas. Então a fuga se deu ali. Agora o problema, desmembrar isso aí, juntar mais, é você ver para chegar em Jerusalém. Essa que é a questão. É ali que é o nó da questão. Porque você vê as três religiões monoteístas, é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, está lá. E não se entende, cara. Tem básico monoteísta. Eu tinha uma impressão que quando ele fala do solo sagrado em Jerusalém, eu achava o seguinte, que isso se daria até antes de 2021, que é o fecho da luz na Terra. Mas não, eu acho que isso para frente vai se concluir, mesmo depois de 2021. Ele não dá uma data referencial, ele diz que vai fazer o da China, o de Kyushu, e o fecho fica lá em Jerusalém. Mas eu achava que podia ser de 2021, mas não, depois eu fiquei, eu não me aceitei, não, peraí, 2021 vem, mas não quer dizer que o planeta vai virar paraíso terrestre, porque a luz vai iluminar e vai queimar tudo, a gente sabe que vai ter um sofrimento danado nessa brincadeira. Ali tá, até hoje, sentar juntar com o tema de Deus, para a gente não ficar muito... É assim, ali a gente tem, quando eu fico olhando, eu digo assim, peraí, o cristianismo levou o negócio para trilogia. Isso. A cabala judaica não levou para isso não, levou para 10. São sefirotes, são 10. São 10, não são 3. Né? E o islamita, o Maomé, você vê que o negócio dele fala submissão, que é o Islã é submissão, quer dizer submissão a Deus. E, rapaz, eles não botam nem letra, não quer saber de imagem, não quer saber de nada. É uma coisa assim que eles não querem saber de trilogia, de sefirote, eles não querem saber de nada disso não. Eles são, Deus é único, é meio sem você entender como é que é direito, é uma submissão. Hein? Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, que levando em conta a discussão da divindade, quer dizer, de Deus, mesmo que eles sejam monoteístas, mesmo que o Islã falou isso, olha,
esse negócio que está botando o nome de Jeová, quer botar não sei o quê, mas é Alá, tudo é Alá. Eles levaram para isso, cara, para segurar numa coisa só, entendeu? Mas não deu certo, porque o negócio fica um conflito, né? E aí tem que desmanchar esse conflito. Como é que vai ser, eu não sei. Porque ele tem dois caras, um que recebeu as tábuas de pedra, que é o Maomé, que você fala? Tá, o decálogo. e o outro que também recebeu lá, o Islã também recebeu de Deus lá, ensinamentos. Ele colou dentro de toda a Bíblia. É, isso é. Vamos para outra. Ministro, Vai. como Deus e fraco com Deus. Aí é a mesma coisa do que a gente falou aqui. Porque realmente, porque quando a gente pensar assim, quando a gente vai enfraquecendo, a gente vai caminhando para o domínio animal, não é? Quando você caminha para o domínio animal, depende se você caminha para um animal fraco ou para um animal forte. Tem momentos que a gente tem que entender o seguinte, que a fauna que existe no mundo, ou que existiu no mundo, muitos animais que existiram no mundo já eram potentes, muito fortes. Vou botar o dinossauro, né? Você vê que tem uma variedade de dinossauro, não sei o quê, mas quem é que ia enfrentar um bicho desse? Não é? Agora, você pode começar a imaginar que quando você vai ou imaginar a existência, ou imaginar que não seja uma existência material, mas que seja uma existência espiritual de uma coisa muito forte. Aí chegou no dragão, que é uma mistura. Quando você mistura o bicho dragão, você vê que é uma confluência de possibilidade de te destroçar, de não sei o quê, né? De soltar fogo, de ter asa. Você parece que não escapa de jeito nenhum de um bicho daquele, né? Com todas aquelas características de réptil, né? É um troço. Aí você pode imaginar simplesmente a existência no mundo espiritual, você pode imaginar a existência no mundo material, mas que você não tem mais fósseis disponíveis e tal, esse negócio não. Pode pensar das duas maneiras. Mas aí quando você imagina que você está, ou uma entidade muito forte, ou uma divindade, que era uma divindade forte, que foi se deixando, uma divindade com uma característica dessa, não vai ser um animal, não vai ser um ratinho. Entendeu? Quer dizer, ele vai ter que ter características. Que tamanho é o tengu, que é um animal forte na visão do Mas o tengu, ele tem uma característica meio mitológica, né? Assim, meio, ele não tem uma característica de um ser vivente. Porque já começa a estar no nível assim, como se fosse não tão exagerado no sentido de tamanho, de coisa de um dragão, mas começa a trabalhar no nível que é mais espiritual. Raposa também vai. Raposa existe, né? Raposa já é uma coisa que já existe. Não existe aqui, quer dizer, com essa dimensão que tem lá. E espiritualmente, né? Está tratando. Não, falam materialmente, a raposa existe, né? Raposa existe, quer dizer, é uma coisa que simplesmente como não faz parte da nossa cultura, a gente fica meio confuso por não domina esse animal, quais são as características dele. Aliás, eu escrevi um livro chamado Espírito de Busca num Pai de Santo. Você lembra? Que eu descrevo muito bem a questão da raposa, que é uma questão que envolve isso aí, né? Aí eu descrevo lá a questão da raposa. Mas a raposa que eu queria falar assim, a gente não tendo essa cultura, fica difícil. A gente aqui no máximo, quando as pessoas falam um pouco, tenta identificar com pombagira. É uma raposana, não é assim que fala? É como se fosse uma pombagira. Mas você vê, então, começa você levar uma religiosidade com outra mitologia, você começa a querer identificar as coisas, mais ou menos como a Umbanda fez, né? Misturar candomblé com os santos católicos, não sei o quê. Aliás, falando em santos, você vê só, se você olhar, eu fiquei uma vez pensando assim, o católico diz que não tem politeísmo. Que não tem politeísmo, cara? Esse bando de santo aí, você vê, o seu Luiz está lá, motorista, duvido que ele não vai pensar no São Cristóvão, né? E se você pega aquele panteão dos gregos, não sei o que é isso, cara? O cara fala, o Deus cuida dos mares, outro cuida não sei o quê, e aqui nós estamos cheios de santo cuidando de todo mundo aí. É um politeísmo desgraçado. O protestante não quer esse politeísmo. Você vê, olha, se você analisar cada um,
a gente fica malucão, rapaz, porque a gente vê que é uma misturada, viu, Cristiano? Se a gente, por exemplo, se eu não tivesse a crença que menstruação é a verdade, eu ia ficar num bando dessa misturada, sabendo, como é que eu ia ficar num tiroteio religioso, que eu não sabia quem é que está falando, que afinal de contas, entendeu? É um perigo danado, né? Você vê quando nós estamos falando de... Agora me esqueci, mas como é que eu ia falar? Não me esqueci. Mas é um negócio com preto velho, que eu ia falar assim, me esqueci. Mas daqui a pouco talvez eu lembre. Vamos lá. Senhor, naquele lance que há a divisão da igreja, né? Tá. Eu fiz as contas todas ali e fecha quando inicia em 1984 a grande divisão. 1994. Em dezembro de 97 fecha 3. É início de tudo quando ele consegue juntar, né? Lá em Shizuoka. E ele aí vai fazer a aplicação da solicitação da aprovação da alteração do regulamento em 21 de dezembro de 1999, fechou 7, Grupo da Terra. Esse atestado também não se formou uma trilogia, porque eu vejo aqui uma trilogia: Shinsei, Sankei e Gojin. Posso pegar isso aí? Você pensa o seguinte: vamos botar em outras palavras. Porque quando falou a palavra japonês, tudo bem, não sei o que tal. Mas vamos traduzir isso. Nós estamos falando, que seria o nosso lado tal, isonomê. Isso. Nós estamos falando de luz divina. Né? E nós estamos falando de o Torro, como é que Luz do Oriente. Luz do Oriente. Tá certo? Aí eu fico pensando o seguinte, olha só como é problemático a coisa. Se você olhar aquele triângulo com aquelas pontuações de níveis, Final aqui. da outra página, quer dizer, quando você pensa nisso, pode ser, se quiser aí. Você começa a pensar a pontuação. Primeira pergunta: quando o camarada está falando isonomê, ele está falando que isonomê? Que isonomê, ele foi tendo suas evoluções. Ele fala de isonomia que outra. Ele foi tendo evoluções. Isonomia não me cotou, lembro, me cotou uma coisa. Né? Porque o isonomia nem tem existência direito. Se você pegar nas mitologias, nas coisas, na coisa do japonês, você não tem. Ele estava oculto. Porque quando o Kunitoko no Tachi no Mikoto saiu do cenário, ele ficou entrando, mas sem ser identificado. Ele fez a experiência dele, ele foi entrando e foi galgando o mundo espiritual, se tornou até Emadai, entrou pelo Kanon. Antes de Kanon, entrou com Kanzeon Bosatsu. Bosatsu, que é um nível muito menor do que o Nyorai, como o Nyorai. Mas o que eu estou querendo dizer isso? Estou querendo mostrar que existe uma diversidade muito grande e que a pessoa, por exemplo, teria que dizer o que está querendo dizer com esse isonomê. Porque podia dizer simplesmente isonomê com cruzamento. É uma coisa. Quando você fala em luz do Oriente, Meixo Sama falou, eu sou a luz do Oriente. Né? Luz enquanto meu nascimento, Oriente, porque é a parte mais de Hashiba, coisa mais afastada. Então eu sou a luz do Oriente. Mas quando ele fala, foi em 1920 e pouco. Isso. Agora você está querendo pensar o seguinte: quando fala luz do Oriente, quando fala luz divina tem uma dimensão, ele está, se você observar, ele tem um nível. Então, peraí, a nossa igreja, se você quer botar um nome, nós somos a igreja do Messias, é o máximo. Você vai diminuir e botar números menores, você vê que a própria dar o nome já demonstra um problema que as pessoas não estão pensando. Você está entendendo o que eu estou dizendo? As palavras, tem que voltar ao seguinte: quando as palavras têm um peso danado, mas para isso você precisa, Cristiano, Universidade da Fé. Porque se você não tiver a Universidade da Fé, você vai fazer besteirinhas. Porque você não sabe que teoria você tem e você quer ficar praticando. Quer botando coisas, falando coisas, não sei o quê. Calma, meu amigo. Se você não domina muito, fala pouco.
entendeu? Cria religiões pouca, né? É isso, entendeu? Aproveitando isso aí para mostrar que, olha, viu essa divisão, a divisão ainda é mais complicada, porque se você divide com um nome pequeno, para que você divide? É melhor você entrar no do outro, entendeu? Não deu o nome de secar aqui, eu sei que eu. Bloco 3. É, a Igreja Messiânica Mundial, porque o problema é esse, Igreja Messiânica do Messias, mundial porque não é japonesa, que já foi um pedaço. Não, pronto, acabou o problema. Coloca Senkai que eu sei que eu em todas elas. É isso. É, Todas elas. mas quando vai precisar a divindade, do tamanho da divindade, Eu não observei fraqueza. sobre isso, não, mas com essa profundidade sua não. O que eu observei foi que forma aqui uma trilogia. Que nós chamamos tudo na trilogia, né? E aqui forma uma trilogia, são três, a divisão se tem em três mesmo. Né? Olha, Eu nem sei se algum desses daqui está morrendo, tem o Suatanabe já foi. Mas acho que é melhor pegar, sabe o que? O aspecto que ele fala ali. Quando uma vez houve uma divisão, e o camarada ficou preocupado, ele provocou a divisão. Isso. E Mestre Samba falou o quê? Graças a Deus que teve a divisão, porque houve um crescimento, não é? Então, o problema que eu acho melhor é pensar na não resignação, quer dizer, quando há uma divisão é para crescimento. Agora, para acontecer isso, aí ou a pessoa, esse que se desculpou, acredito mais, entendeu? Porque ele não queria, mas ele deve ter recebido uma missão. Quando o cara já quer, porque ele já tem algum interesse, promoção, quer não sei o quê, então depende muito, né? Vamos lá, outras perguntas. Olha, sei lá. Estudou a apostila. Matal? Aqui interessante, que está aqui, oferecer alegria quando confia, né? Página 127. Aí tem 5.5 aspectos de oferecer alegria quando confia. A confiança realmente é um tesouro. Quem merece jamais passará por dificuldade monetária. Aí vai entrar no mundo de hoje que isso é um problema mundial, né? Financeiro. Aí aqui diz o seguinte, se você conseguir essa confiança de Deus, praticamente você não vai ter esse problema. Não. Eu queria entender, porque vou tirar pelo meu carro, já passei por isso, e assim, eu acho que sempre me deixou em pé a confiança. Estou dizendo que Deus fala comigo, mas Isso. É esse que é o problema. É a mesma coisa dos elos espirituais. Os elos espirituais é a mesma coisa. Deus tem com a gente tem com ele. A nossa ele bota lá branco acinzentado, né? Tal. E já nós falamos da luz de Axim, essas coisas todas, né? Aí o problema é esse. O problema é que quando a gente ama a Deus, como a gente pede a Deus, aí tudo vem o P maiúsculo, depende de tudo. A gente confia em Deus. Como? Você está dizendo que confia em Deus. Aí no primeiro embate que tem, você sai correndo danado, entendeu? Você se assusta com qualquer coisa, qualquer terremotozinho, você começa a se assustar. Vai. Aí você tem confiança, não tem, quer dizer, entendeu? É papo furado, vamos falar assim, né? Então o problema é saber realmente, seria a gente pensar que nível de confiança que a gente tem realmente em Deus. Qual o nível? Quando se depara com um problema, como é que a gente procede para confiar em Deus? naquele evento que eu estava dando antes, eu procuro sempre das lições ou das dificuldades alegre e transformar aquele problema numa coisa que seria uma solução, transformar realmente o problema numa solução, mesmo muito difícil. E realmente você consegue olhar para uma outra, para outro nível. Mas sabe como é que acontece? Eu sempre falo aqui a mesma coisa, digo para as pessoas. Quando a gente põe em caso individual, eu fico perdido, porque a gente tem que conhecer as pessoas para saber, por exemplo, não é só você, qualquer pessoa quando começa a falar individualmente, eu já não sei, porque tem uma hora que a pessoa aponta uma coisa, mas não é aquela coisa para ser apontada. Por exemplo, poderia ser coisa a ser apontada, seria o seguinte: por que você se mete em encrenca? Porque nem é na hora que você sai rindo, não sei o que, não. Conta também se você se meteu numa encrenca. E se você não souber contar por que você se meteu numa encrenca, muitas vezes ali está embutida a falta de confiança em Deus. Não está agora, quando você ficou doente, ou ficou desempregado, ficou no momento, não. O erro está antes. Então, quando a gente vai investigar, fazer uma orientação com a pessoa,
tem que ficar olhando o malandro, né? Conta um pouquinho, vai, fala mais. Fala mais, porque a gente começa a ver o enredo todo, né? E o bacana mesmo, isso é dificílimo pra gente, entendeu? Mas é você chegar a um ponto de você olhar, não vou falar para infelizmente, então, é você realmente chegar à conclusão que a gente vive num teatro de Deus. Isso é muito difícil. Teatro de Deus. É um teatro divino. Porque realmente você, enquanto você tem um aspecto de liberdade, você tem uma liberdade limitada, mas o problema é que Deus, ele tem um plano. Ele podia ser um criador diferente, né? Um criador, olha aí, criei vocês aí, você vira, malandro. Não é assim, cara. Ele tem plano, ele tem, né? Tem uma hora que despeja mais luz, tem hora que não despeja. E aquilo ali tem um significado, é para avançar a civilização material, daqui a pouco. Olha, é como se fosse assim, você tem que entender essa questão. Se você não entender, você pensar que você pode ficar agindo, que não sei o quê, não pode. Você fica ou condenado para caminhar para o D-, ou você tem que entender que a evolução, falar espiritamente o que é, a lei moral é o progresso. Se você não saber que tem que ser assim, você é obrigado a evoluir, você não está solto para você dizer assim, eu posso fazer o que quiser. Não pode fazer não, você é obrigado a evoluir. Se você não fizer, você vai caminhar contrário à verdade. Então você vai se lascar todo para você se voltar para lá. É aquele negócio do ódio. Você vai enfrentar um negócio para quê? Esse negócio vai te arrastando para... se você observar no texto aí, você... Quando ele está orientando, você olha a pessoa assim, diz, eu vou arrastar esse miserável lá para o yin, que ele está querendo para o yin, eu vou ajudar ele, cara. Porque não adianta eu falar do yang, que ele não vai aceitar. Então, quer sofrer, mano? Você está fazendo isso? Ótimo, vai mesmo, cara. Quando ele bater lá embaixo, cara, aí ele vai acordar ou não, né? Aí vai para o yang. Essa é a pergunta. Quando a lei da inversão chama isso. Quando o homem ele cai, ele chega no Demétrios. Se ele chegar lá, pode chegar lá embaixo ou ainda está no estado? Não, aí já passou. Não, é nessa altura, aquilo que eu falei para o Cristiano. Ele estaria preso, não conseguiria sair. Porque já não dá. Porque você vê o domínio. Você lembra disso aqui, né? Está até aqui assim já. Quando você tem aqui dentro, né, você tem o mundo material aqui, né? Quando a gente fala assim que tem 90 aqui, D- está aqui, isso aqui que nós estamos falando, essa faixa aqui, isso aqui é mundo divino, né? Quando ele está falando essa faixa aqui, nós estamos falando do mundo espiritual, essa faixa aqui no mundo material, não é isso? Para vazar do mundo espiritual, porque aqui você, abaixo do aqui está o sol, aqui não sei o que e tal, você daqui já começou a entrar no mundo animal, né? Eu ainda tive que falar dessa maneira, tá bom, dinossauro, lembra do passado, não sei o que, mas já, quando botou o dragão, eu já começo a ficar, como é que eu vou fazer? Quer dizer, o dragão vermelho, você já começa a ver que esse negócio é para cá, para esse mundo, você começar a colocar que está Satanás aqui, né, que está Deus, que Deus Supremo, Deus D+, D-. Quando você começa a vazar para cá, a falta de luz e calor já é tão grande, porque luz e calor vem daqui, né? Ah lá, 4 de fevereiro, o que vai acontecendo? 4 de fevereiro vai saindo daqui, chega para o mundo espiritual, né? No mundo espiritual, aí 15 de junho, começa a vir para o mundo material, né? Agora você vai vendo, a luz vem daqui, olha a distância. Quem está vivendo aqui já está próximo do condensado de Bose-Einstein, já está imóvel, fixo, não mexe mais nada, entendeu? Aí já não pode nem falar, esse domínio animal petrificado. Não tem, é uma guerra, essa guerra aqui é guerra de, vamos falar assim, essa turma aqui que está brigando, né? É uma briga de cachorro grande que chama um negócio, né? Não é aquele pinche não que está brigando não, cara. Vou falar aqui uma coisa que era que nós estávamos discutindo isso alguém lá. Interessante, que fez parte da minha vida durante o ano passado todinho, está dentro disso aqui.
Suportando as purificações sem vacilar, a pessoa receberá benefícios inesperados, tentando que nenhum possui firmeza de fé vacila nesses momentos decisivos. Todo mundo foi contra mim, naquela purificação que eu estava passando. Eu preferi ser assaltada cedo que ser assaltada com a arma na cabeça. Eu recebi uma graça depois daquilo tudo. E todo mundo dentro, a maioria das pessoas dentro da igreja, falavam com som de loucura que eu ficava doida. Mas você presidente dando dinheiro para Deus, depois Satanás, tudo doideira. Aí, está dentro dessas purificações, entendeu? Depois disso aí, eu fiquei aliviada, senti também que bem comigo e recebi a graça. Olha, tem purificações até mais interessantes, assim, melhor ainda, depende do nível da pessoa, se pode ter, se não pode, permissão e tal. É aquela purificação pelo sonho. Às vezes o cara tem um sonho daquele, você fica bravo, mas só foi no sonho, cara. Você purificou ali, entendeu? Você acorda suando, tu fica apavorado, mas tá ótimo. Quando já começa a entrar, já tem uma arma e tal, já é o negócio seguinte, quando já leva um tiro, entendeu? As purificações, ela vai aumentando, porque nós estamos falando de conflito, né? Mas podia não ser conflito, podia ser coisa econômica, podia ser doença, né? Hoje mesmo estava conversando com a ministra Elza e estava dizendo, a gente estava vendo, a pessoa vai ficando doente, a pessoa fica preocupada, né, com o que está passando, não sabe a dimensão das coisas, é um momento, só aquela preocupação já vai ajudando a tirar, né? Às vezes uma preocupação só já é ótimo. E é claro, a pessoa muda assim. Está ligado ao destino, pré-destino, o quê? Tudo isso o quê? Sim. Olha, o predestino são coisas são fixadas. E com o passar do tempo, muita coisa que a gente acreditava que às vezes é predestino, às vezes nem era, quer dizer. É porque a gente vai conhecendo mais, mas geralmente uma boa carteira de identidade já dá muito predestino. É sexo, filiação, que mais? É naturalidade, data de nascimento. Isso aí já dá uma reunião do predestino. Não vai mudar, você nasceu naquela data, você nasceu naquela data, né? Agora, o destino, nós traçamos nosso destino, né? A minha Soma já colocou isso. Não é o predestino. Mas às vezes, para um sexo, o nego já está pensando em mudar, quer dizer, então já fica meio difícil. Mas assim mesmo, essas mudanças de predestino simplesmente física, que foi aí nesse ensinamento que a gente viu hoje, na igreja lá, que foi o culto. Você viu que ele fala que todas as coisas têm missão. Você reparou? Logo no início do ensinamento ele fala, todas as coisas têm missão. Não é só a arte não, mas ele falou da arte, né? Mas todas as coisas têm missão. Então, se a pessoa nasce, por exemplo, de um determinado sexo, ele fala que espiritual, ele poderá estar contrariando uma missão que ele recebeu. Missão de que tipo? É aquilo que eu sempre falo, se ele foi muito mulher, agora está na hora de vir homem. E ele se nega porque ele foi muito mulher, aí fica complicado. Não quer dizer com isso que ele possa até no final da vida dele adquirir um saldo positivo, pode. Porque se ele vai contar negativo, que ele está negando o sexo, mas ele pode estar fazendo muita coisa positiva, que o saldo acaba se tornando positivo. Então, realmente a gente tem que saber jogar, é o jogo, é o teatro, né? Que a gente tem que saber apreciar esse teatro. Às vezes, quando a coisa parece muito ruim, se você olhar direitinho, se transforma numa coisa boa, que ela tá. E muita gente olha só como ter negativo. Não, ela tinha umas máculas para coisa. Mas nesse ensinamento que o Satanás ele ajuda o cara a se melhorar. É o esmeril. Essa é a atividade dele. É o esmeril. É o esmeril. Ele fala aqui nisso, ó. Por isso, quando surge algo desagradável, confiando em Deus, resolve, admito que seja prenúncio de bons acontecimentos. Mas aí vai entrar na questão da confiança que ele está falando lá. Porque se o camarada não começar a não ter essa confiança, porque se ele não tem, ele começa a se desesperar e vai fazendo cada vez mais porcaria. Aí vai se afundando. Mas tem que aumentar a dedicação, dedicar mais, recebe mais. Eu diria o seguinte, tem que conhecer a verdade. Porque a gente está falando só no nosso meio aqui. Agora você pensa no Zé das Couve, que está lá, que é a religião dele, nem tem religião, ateu.
Parece problema para ele, cara. Ele está tão fraco que ele vai querer enfrentar isso só com as armas do paradigma atual. Não, tem que ir ao médico. Ou então não sei o que, eu tenho que pedir dinheiro emprestado ao banco. Ou então não sei o que, ele vai só com as coisas que tem disponível na sociedade, né? É isso que é o problema. Estão brigando aí. Olha cá, olha a hora. Você falou que vai acabar. Esse espírito guardião, ele diz que o espírito guardião se afasta. É nesse momento que pode acontecer algum problema, quando ele se afasta por alguma coisa, porque ele diz que se afasta. Há um momento que ele quiser fazer alguma coisa e ele deixa alguém do lugar. Não, mas você já viu o que ele deixa? Lê aí.